Caros irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui no nosso programa Reflexões Franciscanas. Queremos dessa vez continuar falando sobre a relação de Francisco com a Igreja e de que maneira ele mostrou-se como homem católico para todo o mundo. Nós, como já vimos, percebemos um Francisco que quer servir a Igreja, não quer desprezar os sacerdotes e não quer se distanciar de nenhuma instância eclesial. Francisco sabe que muitos frades, muitos daqueles que se juntaram a ele nessa novidade da Igreja, têm muito mais cultura, muito mais inteligência do que tantos sacerdotes do seu tempo. Mas isso não é motivo para eles se imporem, para eles diminuírem os outros, ou para eles quererem lugares privilegiados na Igreja, nas cidades, na sociedade de uma maneira geral. Francisco quer sempre mostrar a sua humildade, a sua disponibilidade, a sua obediência à Igreja, e quer que cada frade conheça a minoridade. Eles precisam ser irmãos uns dos outros e precisam também ser menores, pobres, aqueles que servem. E isso para Francisco é de alguma maneira muito suficiente. Irmãos, hoje nós também podemos refletir um pouco sobre como que Francisco se coloca em obediência à Igreja diante das pessoas. E nós podemos então acentuar o aspecto da pregação franciscana. Como que Francisco pregava? Como que Francisco anunciava o Evangelho? Como que Francisco ia de cidade em cidade? Não só ele, mas também os seus primeiros companheiros, posteriormente todos os outros frades. Francisco, obediente, está sempre muito atento à ortodoxia, à fé reta, à fé verdadeira. Ele não quer se desviar em nada da verdadeira doutrina. Pelo contrário, ele salvaguarda a doutrina, combatendo as heresias pelo seu testemunho e ensinando aos outros a verdade. Francisco não quer impor o seu pensamento próprio. Ele não quer inovar na maneira de viver a catolicidade. Pelo contrário, ele quer simplesmente em si radicalizar a vivência do Evangelho. E depois, tudo é simplesmente uma consequência. Em sua regra, ele pede aos frades que quando pregarem, quando ensinarem, que usem de palavras breves. E o que isso significa? Não são necessários os grandes discursos, não são necessárias as palavras mais rebuscadas, nada disso é necessário. Eles precisam simplesmente falar o que é essencial e, mais do que isso, viver e dar o exemplo. Por isso que no momento Francisco ensina que basta o bom exemplo. A pregação, ela se dá pelo bom testemunho. E quando for necessário, poderão ser usadas as palavras. Então, palavras precisam ser breves. E quando nós usamos de palavras breves, palavras resumidas, discursos mais sintéticos, nós precisamos então nos ater ao essencial. Nós não podemos ficar enchendo o discurso e a pregação com florilégios. Não. Usar palavras breves é usar as palavras mais importantes para aquele momento. É usar palavras que vai conduzir as pessoas a Jesus, que vai permitir com que o olhar de todos se voltem para o mistério, para o Evangelho e para o céu. As palavras breves são como setas que nos apontam imediatamente para a realidade que deve ser conhecida. Por isso, palavras breves e bom testemunho, bons exemplos,
boas atitudes sempre. E a pregação de Francisco e a pregação franciscana como um todo, ela também não compreende o julgamento. Não se julga as pessoas, mas se mostra como se deve viver. Não se julga os que não conhecem a Deus, mas se apresenta a Deus. Não se julga os que erram, mas se apresenta como nós devemos viver para acertar. E acertar em quê? Acertar em fazer a vontade de Deus. Acertar em mostrar que temos fé e que o nosso amor está totalmente devotado a Ele. Nós não devemos julgar, mas devemos sempre, irmãos e irmãs, mostrar o que de fato importa. Antes de ofender, damos um exemplo, damos a luz, damos a direção correta. Depois, cada um, com a sua própria consciência, com o seu relacionamento com Deus, vai decidir que caminho percorrer. Mas nós devemos, a exemplo de Francisco, sempre mostrar o caminho da retidão, o caminho das virtudes, o caminho da salvação. Isso é mostrar a essência, falar de Jesus. Francisco o tempo inteiro fala de Jesus, cita o Evangelho. A primeira regra que ele apresenta para o Papa Inocêncio III, em 1209, é simplesmente alguns retalhos, alguns versículos do Evangelho que foram ajuntados, porque a inspiração divina lhe concedeu essa graça. Então, o Papa percebe que Francisco não quer outra coisa, senão viver o Evangelho. E a sua pregação, essencialmente, também vai ter esse fundamento evangélico. Sobre o que o franciscano fala? Sobre o Evangelho, sobre Jesus. Um pregador católico deve falar sobre o quê? Sobre Jesus, sobre o seu Evangelho, sobre a maneira como Jesus se relacionava com as pessoas, sobre o modo como os apóstolos se relacionavam com Jesus. O pregador, como Francisco e como seus primeiros companheiros, devem considerar que cada um precisa, em sua vida, agradar o Senhor. Deve ainda considerar as realidades que nos esperam, porque aqui nesta terra somos simplesmente peregrinos. Estamos nos preparando para o reino eterno, para a pátria futura, para a comunhão plena com o Senhor na eternidade. Então a pregação, ela precisa passar por esses pontos. E é exatamente isso que São Francisco pretendia. Tanto que ele chama a atenção para que as pessoas sejam devotas, para que as pessoas rezem, para que as pessoas olhem com mais atenção e fé para a Eucaristia. São Francisco ainda chama a atenção de todos para que queiram cumprir em tudo a santíssima vontade do Senhor. São Francisco prega muito sobre o perdão, sobre a paz e a reconciliação. Francisco ainda, ele ensina bastante sobre inúmeras virtudes que cada um deve saber concretizar na própria vida. Enfim, vários temas que ele aborda, que ele ensina os frades a abordarem para que os ouvintes possam todos ter esse desejo de uma vida nova, de uma vida convertida, de uma vida com o Senhor. Ele mesmo, Francisco, passou por essa experiência, uma forte experiência de conversão. Agora ele conheceu o belo, conheceu o que de fato é maravilhoso, conheceu o que realmente lhe dá felicidade. Por isso, sua pregação, pelo testemunho e pelas palavras breves, também é uma partilha da experiência pessoal, uma partilha com todos, da maneira como ele reconheceu Jesus e todas as suas atitudes na sua vida, como ele reconheceu as manifestações do Espírito do Senhor, as santas operações de Deus na sua caminhada. Irmãos e irmãs, é importantíssimo nós percebermos
esses aspectos na vida de São Francisco, até para que eles possam nos inspirar também na nossa maneira de agir no cotidiano, dando o exemplo, sendo tocados por Deus e ficando apaixonados pelas palavras de Jesus. Assim, nós seremos também, como Francisco, menores, porque não importa o discurso que faremos, mas importa o discurso que Jesus fez e que eu agora simplesmente transmito aos outros. E ainda o serviço de Francisco, que se coloca à disposição de todos, dos pobres, dos leprosos, dos sacerdotes santos, dos sacerdotes pecadores, do Papa, da Igreja inteira. Assim como o crucificado, que para nos servir, para nos dar salvação, se fez servo, morreu por nós, nos garantiu uma dádiva tão maravilhosa. E ainda, como São Francisco de Assis, também podemos aprender a ter uma vida devota, uma vida cheia de fé. Nós não podemos nos esquecer da importância, da fineza espiritual, do relacionamento com Deus. Irmãos e irmãs, Deus nos espera, Deus pretende que nós sejamos de fato santos. Deus não quer só São Francisco, Deus quer a cada um de nós. E que Ele possa nos abençoar e São Francisco nos ajudar em cada um de nossos passos. Paz e bem.